Olá pessoal, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e na aula de hoje iremos conhecer um pouco sobre frações, como compará-las, bem como iremos aprender a realizar as operações básicas com frações e a representá-las na forma percentual. Você saberia dizer o que vem a ser uma fração? Não? Então veja. Fração é uma palavra de origem latina, fractus, que significa partido ou quebrado. Veja o exemplo a seguir. A pizza abaixo foi dividida em fatias iguais. Então nós temos quantidade de fatias que ainda restam, que são 5, e quantidade de fatias em que a pizza foi dividida, 8. Então, podemos representar a quantidade de fatias que ainda restam por 5 sobre 8. Vamos identificar os termos da fração. Então, numa fração A sobre B, temos que A é o numerador, que indica quantas partes são consideradas do inteiro, o traço de fração, que indica uma divisão, e B, que é o denominador, que indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Uma observação interessante, o denominador sempre é um número diferente de 0. Vamos ver um exemplo. Considere a fração 5 sobre 12. Isso significa que foram considerados 5 pedaços e a figura foi dividida em 12 partes iguais, tendo sua representação gráfica exposta neste exemplo. Agora vamos aprender a fazer a leitura de uma fração. Para realizar a leitura de uma fração, seguimos os passos a seguir. Primeiro, lê-se o numerador na forma numeral e, segundo passo, lê-se o denominador, lembrando que sua leitura varia de acordo com a tabela a seguir. Então, para cada denominador, você tem uma nomenclatura diferente. Conforme a tabela indica, para 2 a nomenclatura é meios, para 3 a nomenclatura é terços, para 4 a nomenclatura é quartos, para 5 a nomenclatura é quintos, para 6 a nomenclatura é sextos, para 7 a nomenclatura é sétimos, para 8 a nomenclatura é oitavos, para 9 a nomenclatura é nonos, para 10 a nomenclatura é décimos, para 11 a nomenclatura é onzeavos, para 12, dozeavos. Uma observação interessante é que, do denominador 11 em diante, lemos o numeral seguido da palavra avos, exceto os denominadores que são potências de 10, 100, centésimos, 1000, milésimos e por aí vai. Vejamos alguns exemplos. 9 sobre 17, lê-se 9 17avos. Na letra B, 1 sobre 3, lê-se 1 terço. Na letra C, 5 sobre 100 mil, lê-se 5 centésimos de milésimos. Vamos falar agora sobre a classificação de uma fração. Então, as frações elas podem ser impróprias. São as frações cujos numeradores são menores que os denominadores, conforme você pode ver nos exemplos aí. 2 terços, 4 sétimos e 11 sobre 15 avos. Outro exemplo são as frações impróprias, as frações cujos numeradores são maiores ou iguais que os denominadores, conforme você pode ver nos exemplos aí. 5 terços, 8 sétimos e 5 quintos. E o outro tipo de fração que nós temos são as frações aparentes, as frações cujos numeradores são múltiplos dos denominadores, conforme mostram os exemplos. 6 terços, 20 quintos, 8 meios. Toda fração imprópria, que não seja aparente, pode ser transformada em um número misto. Número misto é um número formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Veja o exemplo a seguir.
Selma comprou 3 pizzas com 8 fatias iguais para cada um, para uma confraternização. Foram comidas apenas 3 fatias do total, como podemos ver. Esta situação poderia ser descrita com 2 pizzas inteiras, mais 5/8 da outra pizza. Assim, teríamos 2 inteiros e 5/8. Observe que esta representação indica que eu tenho 2 pizzas inteiras e 5/8 de uma terceira pizza. Para transformar uma fração imprópria em um número misto, basta dividir o numerador pelo denominador. O quociente representará a parte inteira. O resto, o numerador da fração, e o denominador se manterá o mesmo. No caso, o divisor. Então, observe o exemplo proposto. Eu tenho que transformar a fração imprópria 7/2 em um número misto. Então, eu vou dividir 7 por 2. Ao dividir, eu tenho, como sobra o numerador, ficou 1, a parte inteira será representada por 3 e o denominador permanece o mesmo, que no caso aqui é 2. Então, eu posso afirmar que a fração 7/2 é igual a 3 inteiros e 1/2. Agora, para transformar um número misto em uma fração imprópria, realizamos o seguinte processo. Multiplicamos o denominador com a parte inteira e o resultado somamos com o numerador. Já o denominador será mantido, conforme você pode observar no algoritmo indicado. Agora, vamos conhecer as frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade do todo. Conforme você pode observar no exemplo, eu tenho 3 frações e elas podem ser consideradas equivalentes, porque elas representam a mesma parte do inteiro, ou seja, elas representam sempre um mesmo valor. Para obter uma fração equivalente a uma outra, deve-se multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, se eu pegar esses valores aqui e multiplicá-los todos por 2, elas continuarão sendo equivalentes. Se eu dividir todas as 2 primeiras frações por 2, eu chegarei a uma fração exatamente igual à fração 1/2. Por isso, essas frações são frações equivalentes. Simplificação de fração. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por um número diferente de 0 até obtermos uma fração irredutível e equivalente à original. Uma observação interessante é que uma fração irredutível, quando seus termos, numerador e denominador, são primos entre si. Vamos ver 2 exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho a fração 12/18. Simplifiquei a fração por 2. Então, obtive 6/9. Simplifiquei a fração agora por 3 e obtive como resposta 2/3. Observe que essa fração agora ela é irredutível, porque 2 e 3 são números primos entre si. Pensamento similar foi aplicado ao segundo exemplo, onde eu tenho a fração 12/45. Dividi a fração por 3, então obtive 4/15. Observe que 4/15 é, na verdade, uma fração irredutível, porque 4 e 15 são números primos entre si. Também podemos obter a fração irredutível dividindo o numerador e o denominador pelo MDC entre o numerador e o denominador. Então, decompondo aqui do exemplo, onde eu quero determinar o MDC entre 12 e 18, decompondo, eu achei para o MDC desses 2 valores 6. Então, eu dividi o numerador e o denominador dessa fração por 6 e obtive 2/3.
Observe que a fração que eu obtive ao final dessa divisão é uma fração irredutível. Como eu sei que essa fração é irredutível? O numerador e o denominador são primos entre si. Agora vamos falar sobre a redução de frações ao mesmo denominador. Para reduzir duas ou mais frações ao mesmo denominador, devemos encontrar as frações equivalentes de cada uma delas que tem o mesmo denominador. Para encontrar os denominadores equivalentes, realizamos os seguintes passos. Vamos pensar num exemplo. Eu tenho as frações 1/2 e 3/5. Primeiro passo, determinamos o MMC entre os denominadores. MMC entre 2 e 5 é 10. Segundo passo, dividimos o MMC por cada denominador das frações. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 5, 2. Terceiro passo, multiplicamos os resultados obtidos pelos numeradores e usamos como numerador e denominador o MMC. Então temos 1 vezes 5 sobre 10, 5 décimos, 3 vezes 2 sobre 10, 6 décimos. Agora vamos comparar frações. Comparar fração significa ver qual delas é maior ou menor. Para fazer a comparação, existem duas formas. Frações com denominadores iguais. Veja o exemplo. Considere as frações 2/8 e 3/8. Construindo uma representação gráfica dessas frações, temos os exemplos expostos. Vendo a representação gráfica, verifica-se que a fração 3/8 é maior do que 2/8. Então podemos concluir que as frações com o mesmo denominador, a maior será que tem o maior numerador. Também podemos fazer comparações entre frações com denominadores diferentes. Neste caso, para comparar duas frações de denominadores diferentes, seguimos os passos. Primeiro passo, reduzimos as frações ao mesmo numerador. Segundo passo, comparamos as frações de acordo com o primeiro modo. Exemplo. Comparar a fração 2/5 e 2/3. Inicialmente faz-se o MMC entre 3 e 5 e obtemos 15. Depois, multiplico a fração 2/5 por 3, obtenho 6 quinzeavos. E a segunda fração, 2/3 multiplico por 5, eu obtenho a fração 10 quinzeavos. Logo concluímos que a fração 10 quinzeavos é maior que a fração 6 quinzeavos. Então, 2/5 é menor do que 2/3. Não perca o foco. Agora iremos aprender operações básicas com frações e a representação percentual de uma fração. Para realizar a adição e subtração entre as frações no mesmo numerador, basta operacionarmos os numeradores e mantermos os denominadores comuns. Vamos ver uns exemplos. No primeiro exemplo, eu pretendo somar a fração 4/6 mais a fração 1/6. Observe que a fração ela possui denominadores iguais. Então basta somar os numeradores e repetir o denominador. Obtenho então como resposta 5/6. Para a subtração, utilizo o mesmo procedimento. Veja o exemplo. 3/5 menos 1/5. Como os denominadores são iguais, irei repetir os denominadores e irei subtrair os numeradores. Então obterei como resposta 2/5. Em alguns casos, pode ocorrer de termos frações com denominadores diferentes. Neste caso, para somar ou subtrair duas frações com denominadores diferentes, devemos reduzir as frações ao mesmo denominador comum. E procedemos da mesma forma em que as frações foram operacionadas quando elas tinham denominadores iguais. Reduzimos as frações ao menor denominador comum e procedemos como no primeiro caso, se é que vocês lembram. Então vejam o exemplo aqui, em que eu tenho a soma entre as frações 3/7 e 2/5.
Observe que os denominadores são diferentes. Determinando o MDC desses valores, eu encontrei 35. Então, multipliquei a primeira fração por 5 e a segunda fração por 7. Então, obtive as seguintes frações. Para o primeiro caso, 15 sobre 35 avos, mais 14 sobre 35 avos. Observe que os denominadores foram igualados. Então, agora basta somar os numeradores e repetir o denominador. Então, ficamos como resposta com 29 sobre 35 avos. Agora vamos falar sobre a multiplicação de frações. A multiplicação de frações é muito simples. Para multiplicar duas ou mais frações, devemos multiplicar os numeradores para gerar um novo numerador e os denominadores entre si para gerar um novo denominador da fração, conforme podemos ver no exemplo a seguir, onde temos a fração 2/3 vezes a fração 5/7, que resultou em 10 sobre 21 avos. Ou seja, qual foi a conta realizada aqui? Multipliquei os numeradores, 2 vezes 5, 10, e os denominadores, 3 vezes 7, 21. Temos também a divisão de frações, que também é muito simples. Para dividir duas frações, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da fração seguinte. Ou seja, o que é uma divisão passa a ser uma multiplicação. Vejamos no exemplo. Eu tenho a fração 2/5 dividido pela fração 4/7. Então, para resolver isso, eu vou repetir a primeira fração, 2/5, inverter o sinal, que era de divisão, passa a ser multiplicação, e vou inverter a segunda fração, que era 4/7, passa a ser 7/4. Então, multiplicando numerador por numerador, eu tenho 2 vezes 7, 14, e multiplicando denominador por denominador, eu tenho 5 vezes 4, 20. Posso simplificar a fração para tornar a fração irredutível. Então, vou dividir numerador e denominador por 2, obtenho como resultado simplificado 7/10. Não sei se vocês sabem, mas uma fração pode ser representada na forma de porcentagem, pois a porcentagem, na verdade, nada mais é que uma fração. A porcentagem, ou percentagem, vem do latim percento, significa porcento, ou a cada centena. Compreendemos porcentagem sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representado pelo símbolo percentual. Então, nós temos dois exemplos aí que mostram bem isso. 26% equivale a uma fração de 26 sobre 100. 86% equivale a uma fração indicada por 86 sobre 100. Quando usamos a porcentagem, estamos dizendo que uma quantidade foi dividida em partes. Por exemplo, quando dissemos 20% de 600, ou seja, estamos afirmando que 600 foi dividido em 100 partes iguais. Isto é, cada uma dessas partes terá seu valor dividido por 6. Como queremos 20 partes de algo que foi dividido em 100 partes, e cada pedaço vale 6, teremos 20% de 600 igual a 20 vezes 6, que é igual a 120, conforme vocês podem observar no cálculo a seguir. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Aproveite o tempo para revisar os conteúdos aqui abordados. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.